mim foi atribuído o tema da tributação do investidor nas startups. Assim como em relação à cooperativa, nós vamos ver, existe, na verdade, são opções erradas, são opções políticas, eu diria, decisões erradas em relação a temas muito relevantes para o crescimento econômico do país e para a inserção do país na realidade internacional. Essa situação não foge no caso, ou não se modifica no caso das startups. Então, o que acontece? A Constituição brasileira, ela de fato, assim como faz em relação à solidariedade, que eu acabo de referir, ela atribui uma importância bastante grande à inovação e à tecnologia, e isso no artigo 212, e no artigo 179, ela valoriza e atribui importância também às micro e pequenas empresas. Então, a gente parte do pressuposto constitucional favorável, né, às assim conhecidas startups, que são empresas pequenas, né, por isso o nome start, né, no começo, que se desenvolvem fundamentalmente para aplicar novas tecnologias, né, em relação a novas tecnologias. Então, há uma preocupação do Constituinte em relação a essa situação, de valorizar a inovação tecnológica e assim também as pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas. O problema é que, contextualmente, empiricamente falando, o Brasil não oferece facilidade para negócios, de maneira geral. Essa é uma constatação que foi feita pelo Banco Mundial, numa pesquisa em 2017, em que se verificou que entre 190 empresas, o Brasil ocuparia a posição de 25º lugar. E por que esse não interesse ou essa não facilitação de abertura de empresas no país? Porque nós temos os conhecidos problemas midiaticamente ventilados, né? Um sistema muito burocrático, nós temos um sistema com a carga tributária bastante excessiva e nós temos um sistema tributário com muitas obrigações acessórias, deveres instrumentais extremamente complexos. Então, a complexidade do sistema tributário, a excessividade do ônus tributário e o excesso de burocracia torna um país não muito interessante ou com poucas facilidades, né, para o empreendedor. Pois bem, no caso das startups, nós temos, na verdade, são utilizado esse termo para empresas dedicadas à inovação tecnológica, com uma dimensão de pequena empresa ou de microempresa. Então, são pequenas e microempresas, começam com esse tamanho, dedicadas à exploração de situações ligadas à inovação tecnológica. É bem comum ver que a opção pela adoção dessas empresas, pela abertura dessas empresas, ocorre normalmente pela juventude, né? Que vê, né, na tecnologia grandes oportunidades comerciais e de negócios. Essa mesma juventude não dispõe, naturalmente, de um capital inicial, muitas vezes suficiente para que se inicie o negócio. Então, a startup tem algumas características fundamentais. Ela é uma empresa normalmente dedicada à tecnologia, com uma importante transitoriedade, porque transitoriedade ou ela se inicia, vive e dá certo, ou ela morre, é vida ou morte, né, que a gente diz em relação à startup. Ela é muito dinâmica, tudo acontece muito rápido, o crescimento ou a evolução da startup
pode acontecer com uma frequência bastante grande, e é uma empresa que depende de um investimento de risco bastante alto. Ou seja, o investimento a ser feito na startup, em função dessa transitoriedade, dela ser permeada por essa característica de viver e continuar e dar certo ou morrer na praia logo de cara, é um investimento de risco. Quem está investindo na startup sabe que aquele dinheiro pode ser um grande negócio, mas como pode ser uma perda significativa também. Então, essa característica do investimento de alto risco é fundamental, sobretudo, para a análise do que é o tema da exposição, que é precisamente a tributação dos investidores em startup. Então, quando o tema me foi atribuído, eu fiquei preocupada, porque, na verdade, nós temos 9 tipos de investidores em startup, e eu não disporia de tempo para falar da tributação desses 9 tipos de investidores. Que tipos de investidores eu tenho em relação à startup? Eu tenho os fundadores, aqueles que têm a ideia, os donos iniciais da startup. Aí, nós temos aquele triple F, que são Family, Friends and Fools, né? Então, alguém na família decide abrir uma startup, inclusive é um termo internacionalmente utilizado, e quem tem dinheiro para abrir? Bom, o próprio investidor, a família, a mãe, o pai, quer abrir um negócio, né? Os amigos, quem quer investir num negócio, uma ideia brilhante. É muito, eu que dou aula em graduação lá na Universidade Federal do Paraná, é muito comum a gente ver os alunos, e eu dou aula por 5º ano, professor, eu tive uma ideia brilhante, inclusive em relação à advocacia. Eu acho isso o máximo. A minha filha, inclusive, é cheia de ideias brilhantes, é advogada, mas com muitas ideias brilhantes, e o meu perfil é super acadêmico, eu não sei fazer nada muito arriscado. Eu falo, olha, seguinte, eu sou a family, a full, o que for aí, né? Então, tudo bem, vou te bancar, mas vamos fazer um estudo prévio aí, né? Agora ela, não vai dar muito. Quando ela viu que eu ia falar de startup, ela tive uma ideia ontem já, no meio da sinagoga, ela teve uma ideia brilhante. Agora é o seguinte, agora não vamos falar de trabalho, nada disso. Sexta-feira eu quero saber qual é essa ideia brilhante, né? Enfim, mas nós já acha que ele é brilhante, que vale a pena e que vai dar tudo certo, né? Agora, de fato, você puxou tua conta, eu pago era eu sou aquela de ficar sentada no escritório, né? Enfim, então, quando eu estava conversando com ela, ela falou, nossa, você sabe quais são os 9 investidores, porque ela está estudando muito Bitcoin, essas coisas, blockchain. Eu falei, pois é, mãe também estuda tecnologia, né? Então, além da família, além do fundador, da família, dos amigos, dos assim chamados tolos, né, que vão fazer esse investimento de risco, nós temos um investidor anjo, que será o nosso foco, como eu falei, eu optei por um tipo de investidor para a gente poder tratar melhor. Fora isso, nós temos as incubadoras e as aceleradoras. Num segundo estágio das startups, nós temos os chamados fundos semente, nós temos a crowdfunding, tudo que eu falo errado, mas acho que já saberam que não sei falar inglês, né? As plataformas de financiamento coletivo e os fundos de venture capital e os fundos do private equity. Então, esses fundos todos, eles acabam atuando numa segunda fase em relação às startups. Por quê? Porque a gente vai observar, a partir do próximo slide, que as startups têm algumas fases, algumas de maior risco e algumas de menor risco. Esses 9 tipos de investidores realizam investimentos nessas empresas em crescimento de algumas espécies. Os investimentos podem ser
um aporte de capital do próprio empreendedor da startup. Pode haver um endividamento como forma de investimento, né? Um endividamento do próprio investidor ou de um terceiro. Ainda é possível que esses investidores realizem um investimento no formato de debêntures participativas e mútuos conversíveis depois em participativas.